sem sentido, caramba! É o rapaz que Pelo amor de faz. Deus, filho. Ah, Vou tá, chamar e o aí? Marco de novo. Ai, meu Deus. Deixa eu E perguntar. assim, deixa eu só trazer essa daqui do Klebs, porque o Michael também segue essa linha, né, da imitação de face, Caras de e expressão de caras e bocas, e a gente faz muito isso nos nossos vídeos, vira e Sim. mexe a gente solta umas caretas e tal, né, e a gente foi muito influenciado pelo Jim Carrey, e hoje a gente não tem isso, né, no cinema principalmente. Exato. E essas influências de vocês, da onde vieram, e se vocês também, como quando crianças, faziam essas micagens que meu pai chama carinhosamente de gaiatice. Gaiatice. Cara, eu sou daqueles que eu ficava me olhando no espelho e eu fazendo careta pra ver até que nível que eu chegava. Na escola, cara, eu era do fundão e já a gente cansou de ficar aula vaga ali, aí eu contando piada e fazendo careta. Ó, pra você ter uma ideia, meu saudoso avô, que Deus o tenha, em bom lugar, ele lá na Bahia, cara, ele chegava ao ponto de ficar contando piada e a galera largar o defunto pra poder e ver ele contar piada. Eu ficava entendendo que nível Pra quê? de gostar era aquilo que falava, meu, largaram o defunto, tá lá, ó, não tem mosca lá. E a galera ouvindo meu avô contando piada. Inclusive tem uma história lá mesmo da minha região, dessa época do meu avô, eles chamavam meu avô lá eles chama de guardamento. Antigamente velório chamava guardamento. Ah, o velório guardamento. Então eles chamavam meu avô pra poder fazer essas coisas. Aí chamaram ele lá um dia lá e aí ele ficou dentro do lado de fora, assim, começou a chover, foi todo mundo pra dentro da casa. Só que naquele tempo, às vezes, nem colocava a pessoa num caixão, eles colocaram uma senhora numa rede, porque não tinha caixão. Então ficou ali, tá, batendo papo e tal, e de repente, cara, começou a chover, o pessoal entrou pra dentro da casa e largou a véia lá na rede, e eles ficaram em volta a gente chamava de pé de fogão, né? Ficavam em volta do fogão conversando, meu avô contando piada. Aí daqui a pouco bateu na porta assim, quando eles abriram, cara, era a véia. Porque o que acontecia antigamente? Tinha a tal da morte súbita, né? Como não levava o PML, não ia fazer exame, então às vezes a pessoa dava um troço lá, mas não morreu. E aí essa véia voltou, cara, até, como diz, até hoje a turma lembra que não teve cachorro que parasse dentro de casa. Quase que houve mais uns 4 velórios só da véia entrar dentro da casa. Imagina, você tá fazendo um velório e daqui a pouco a pessoa aparece ali. Não, isso daí é filme. Meu avô contando essas histórias pra gente, cara, ele fazia cada caras e boca que eu ficava... E você já viu como é a gente olhando uma pessoa fazer caras e boca? Você vai junto. Eu assisto vídeos meus imitando o Léo Dias que eu fico assim, ó. Você fica E minha esposa fala, um dia eu vou gravar você assistindo você mesmo, pra você ver como é que é. Você falou de, cara, nomes aí como Jim Carrey, que é um dos caras que, assim, eu vejo o vídeo dele antigo hoje em dia, que ele faz, só com a cara ele consegue fazer. Imitar a pessoa. Ele faz o Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ele faz o Jack Nicholson. Eu acho que ele é o cara, único ele mexe cara no que cabelo. faz imitação facial. Ele mexe no acho que é cabelo o e ele incrível. volta, é outra pessoa. É incrível. Então, essas referências, Mas ele, o James Dean. Muito Dean, igual. incrível. muito parecido. É muito igual. O presidente, o Biden, o Biden dele é O Biden já é fantástico. caracterizado, mas ele vem, né, com... Então, eu tenho ele ali como essa referência da parte de caras e bocas. E como eu tava falando, outra coisa que me chamou muita atenção foi quando assisti a primeira vez o Professor Aloprado, com Ed Murphy. Ed Murphy. Que eu fazia o seguinte, antigamente eu pegava o DVD, eu assistia o extra, que era pra eu ver como que foi feito. E quando eu percebi que Ed Murphy fazia o Professor Aloprado, fazia a mãe, fazia o pai, fazia o tio, aquilo já me surpreendeu. Aí depois vem Norbit, quando ele faz um japonês. Eu falei, cara, é fora da curva os caras. Incrível, né? E aí como eu falei da parte de caras e bocas, não tem como esquecer dos nossos Charlie Chaplin, Gordo e Magro, e o nosso querido Mr. Bean, que faz você rir sem falar absolutamente nada. Zero Só texto, né, cara meu? Só facial. Cara, aí... Só o gestual. Então eu acho que essas referências colaboram muito pelo que a gente faz hoje. Eu vejo muito das coisas que eu faço colocando em prática do que eu vi no cinema. É. A gente não tinha tanto recurso antigamente para poder... era o Sessão da Tarde. É isso aí. E aí tinha lá Van Damme, Dragão Branco, Azul, Amarelo, né? E depois vinha Lagoa Azul e Karate Kid. E aí rolava nesses meios, vinha aí um filme do Ed Murphy, um do Jim Carrey, que era o Mentiroso, Um Todo Ace Poderoso, Ventura. Ace Ventura, Máscara. Máscara. Máscara passou muito. Cara, aquilo pra mim, é igual a gente falou,
eu assistia, eu fazia aquilo na escola, eu fazia pros familiares. E é como o Michael falou, a gente vai desenvolvendo coisas assim que depois que você para pra entender, você fala, cara, eu já vinha fazendo. Eu bebi Só também pra ver de isso todas aí. essas fontes aí que ele falou, Jim Carrey, e tem uma foto, eu com 5 anos de idade, fazendo uma careta assim com a língua pra fora, que a minha mãe fala que eu tô imitando o Dinho do Mamonas. Que legal, cara. Que também foi uma doideira. O puta Dinho referência. também O era Dinho cheio do das Mamonas. micagens. Era muito, Várias. muito, Ele muito, vira muito. e mexe fazia umas caretas. E aí, desde cara. criança, então já tinha esse negócio de imitar. Minha mãe falava que eu pegava, tem uma foto eu com o microfone, assim, eu acho que uns 5 anos de idade, com a língua pra fora, fazendo mó caretão. Aí, crescendo depois um pouco maior, minha mãe falou ó, que você já tava imitando aqui. Eu falei, quem tava imitando aí, mãe? Ludinho dos Mamonas, que ele fazia umas caretas na TV e eu ficava imitando. Eu não sei Viu? se você lembra que a gente colocava a roupa da mamãe e do papai e fazia. Imitava. Cantava. É, E Mamonas você Assassinas. tinha várias, você te encontrei. Aí você tem, Manuel. Você tinha Várias vozes. Você tinha várias vozes. E aquilo chamava a atenção. Sim. E a gente fazia isso. A gente Exato. colocava alto Putz. o disco, o CD, né? O CD já era CD. E cantava junto com as vozes, né? Isso. E sabe o que eu acho incrível? E eu quero fazer essa pergunta pra vocês, porque uma coisa que tá acontecendo assim na nossa vida na linhagem geek é a gente trazer as resenhas de filmes, algo que eu fazia há muito tempo atrás. A gente se reunia na escola, eu e os meus amigos, porque a gente assistia a Temperatura Máxima, ou a gente assistia, qual que era o de segunda-feira? Tela Que era quente. Tela Quente. Quente. E a gente assistia o Mas só filme. de falar, vem aquela abertura. É isso aí. A gente assistia o filme, eu assisti o filme, eu e o André, a gente sempre assistia. E a minha vontade era sempre no dia seguinte sentar Contar. com a galera e contar o filme. Comentar, hoje- né? Cara, Hoje, a minha profissão é essa. Hoje é o meu ganho. Eu já coloco a comida na mesa contando filmes para as pessoas, contando as resenhas de animes. E hoje, as caretas que vocês faziam lá quando eram criança é o sustento de vocês. Exatamente. Vocês já pararam pra isso é pensar? muito E legal. quando vocês Muito louco param isso pra aí. pensar Isso nisso, é muito legal. e às vezes você encontra o seu pai, sua mãe, um amigo, e fala, cara, você lá na escola Né? fazendo Exato. careta e hoje exatamente. você ganha a vida com isso. Exatamente. Isso eu acho Cara, incrível, duas cara. coisas eu preciso falar. Duas coisas. Primeiro, essa questão que você falou, eu tenho amigos meus que falam, esses dias mesmo um falou, cara, lembra quando a gente ia num rodeio e você catava uma latinha e saía aqui entrevistando a galera, falando que você que era o cara, que era o locutor do rodeio, aí você narrava. Eu falei, mas não lembro nada disso. Eu fazia um monte de coisa que depois as pessoas me contam, tios, colegas de escola, Que já dava contam, que indícios fala que do você ia ser, realmente... né? E a outra coisa do filme, cara, eu penso o seguinte, a gente assistiu o mesmo filme, todos os colegas, cada um na sua casa, aí a gente se reunia numa esquina na rua, e aí, cara, dava a emoção de você contar a sua parte, porque tinha um tempo pra você falar. Ia rodando as falas e você ficava rezando pra ninguém falar a parte que você ia falar. Tipo assim, ó, Van Damme tem uma hora que aí ele dava o último golpe, que ele gira assim no ar e você contando, porque você queria explicar como que era. E você viu agora aquele dia que ele passa o pé, ele bate o pé na cara do cara e faz pá, pá. Aí o cara faz... Ah. Aí eu falei, tomara que ninguém fale a minha parte. Eu já preparava isso, só que aí tinha outro detalhe. Aí tinha a mesma situação, mas com filme de terror. Que no nosso tempo era Fred Krueger, Boneca Assassina, Annabelle, Exorcista, o da Serra, Jason. Só que o que é legal é porque cada um assistiu o mesmo filme. Só que cada um tinha uma versão diferente do mesmo filme. E guarda uma cena. E guarda uma Guarda cena. um momento ali. Aí o pior era quando era filme de terror, porque o que morava mais longe era o que mais se lascava, né? Pode crer, pode crer. Então falou aí, isso aí ia ficando por último. De repente parecia que o Fred Sim, Krueger embora falava, bom, sozinho. agora É eu e só tu. eu, só sobrando nós dois.